Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver uma questão da CAF alto nível que pode cair em qualquer vestibular. E essa questão, ela tem muito perfil Enem, tá? Acompanha comigo. Quando um paciente toma um medicamento, a droga entra na corrente sanguínea e, ao passar pelo fígado e pelos rins, é metabolizada e eliminada. A quantidade de medicamento em miligramas presente no organismo de um paciente é calculado pela função Q de T igual a 30 vezes 2 elevado a 1 menos T sobre 10, onde T é o tempo dado em horas. O tempo necessário para que a quantidade de medicamento em um paciente se reduza a 40% da quantidade inicial é dado log de 2 igual a 0,3. Pessoal, o que eu vou fazer inicialmente nessa questão? Eu vou calcular qual é a quantidade inicial de medicamento que esse paciente tomou. Para isso, eu vou usar a equação, a função que ele deu, Q de T. 30 vezes 2 elevado a 1 menos T sobre 10. O Q é a quantidade de medicamento e o T é o nosso tempo. Essa quantidade inicial, no momento que ele tomou o medicamento, o meu T ele corresponde a 0. Esse tempo, tá? No início, quando eu tomei, ele corresponde a 0. Então, você vai substituir aqui para mim o nosso T por 0. E aí vai ficar 30 vezes 2 elevado a 1 menos 0 sobre 10. Esse 0 sobre 10 eu posso cancelar. Aqui vai ficar 30 vezes 2 elevado a 1. 30 vezes 2 elevado a 1 vai ficar 30 vezes 2, 60 miligramas. Essa é a quantia inicial que o nosso paciente aqui tomou. Ok? Agora, professor, ele quer calcular o tempo para que aconteça o quê? Para que essa quantidade do medicamento se reduza a 40%. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular qual é essa nova quantidade que ele quer que tenha no organismo. Você vai fazer 40% da quantia inicial, que é 60 miligramas, e aí, quando você faz essa porcentagem, não importa aí como você calcula a porcentagem, você vai chegar em 24 miligramas. Essa é a quantidade que ele quer que tenha no teu organismo. Agora, o que eu faço para descobrir quanto tempo vai ser preciso? Você vai fazer o seguinte, você vai copiar a fórmula da função que ele deu, funçãozinha exponencial, né? E aí, a nossa ideia é substituir esse Q por 24. Já que você conhece a quantidade, coloca Q igual a 24. E aí, o restante da conta, eu vou copiar igual. Professor, vejo que agora eu tenho uma equação exponencial. A incógnita está no expoente. Vou fazer o seguinte, esse 30 eu vou passar para cá dividindo, vai ficar 24 sobre 30, que é igual a 2 elevado a 1 menos T sobre 10. Divido na forma de decimal, acho que não é uma boa ideia, tá? Eu vou simplificar. Vou dividir por 4 em cima, aliás, por 6 em cima, por 6 embaixo. Vai ficar 4/5 e aqui 2 elevado a 1 menos T sobre 10. Equaçãozinha exponencial, qual é o mandamento mesmo?
deixa na mesma base, porque bases iguais, expoentes iguais. Só que aqui tem um detalhe, professor. Não consigo, tá? Deixar na mesma base. Como aqui depois da igualdade está na base 2, e não dá para mudar essa base, antes da igualdade teria que ficar na base 2 também. Esse maldito 5 aqui, ele está atrapalhando o esquema. Eu não consigo mudar o 5 e deixá-lo na base 2. Então, aqui, esse processo é inviável. Eu não consigo deixar na mesma base. Sabe o que eu faço? Eu vou chamar o Salvador, tá? Vou chamar ele, log. Sempre quando eu tenho uma equação exponencial que não dá para deixar na mesma base, eu vou colocar log tanto antes quanto depois da igualdade. Essa é uma técnica sensacional, meus amigos. Pega uma equação exponencial, não dá para deixar na mesma base. Coloca log antes e log depois. E, se possível, tá? Para facilitar a tua vida, sempre coloca log antes e depois na mesma base que ele deu aqui a informação. Como aqui é base 10, põe base 10 antes e depois. Muito bem. Agora, sabe o que você vai fazer? Você vai calcular log de 4 sobre 5. Eu vou usar, professor, o rascunho, tá? Porque senão a conta ela vai ficar muito carregada. Recomendo você usar essa ideia. Faz ali no rascunho log de 4 sobre 5 e depois você volta aqui e já coloca o resultado. Legal? Bom, lembra daquela propriedade? Quando eu tenho aqui uma fração, eu vou transformar isso aqui em uma subtração. É a propriedade do log do quociente. Eu vou pegar log da parte de cima menos log da parte de baixo. Sempre quando é uma divisão, log do numerador menos log do denominador. Professor, log de 4 ele não deu. Só que esse bonitão aqui, eu vou pensar o seguinte, ele pode ser escrito como 2 elevado a 2. Esse 5, ele também não deu. A única informação que ele deu foi log de 2. Então, olha só o que eu vou pensar. O 5, eu vou escrever como 10 sobre 2. 10 sobre 2 continua 5. Muito bem. Aqui, lembra da propriedade do expoente, do tapinha? Eu posso pegar esse expoente 2 e jogá-lo para cá, para frente. Dá um tapinha, ele vem para cá, multiplicando. Aqui eu vou colocar um menos, e aí eu vou colocar um parêntese aqui, porque eu vou ter que aplicar mais uma vez a propriedade do quociente. Log de 10 sobre 2 vai ficar log de 10 menos log de 2. Continua, professor. Log de 2 ele deu que é 0,3. Log de 10 na base 10, propriedade dos gêmeos, quando de cima é igual ao de baixo, fica 1. Log de 2, novamente, ele deu que é 0,3. Aqui vai ficar 0,6. Aqui dentro vai ficar 0,7. E quando você diminuir, menos 0,1. Ufa! Olha aí, fiz um punhado de conta, tá? Lá no rascunho. E agora eu vou voltar e vou substituir. Vai dar menos 0,1. Mais fácil, né? A conta não fica tanto carregada. Professor, e depois da igualdade? Eu vou fazer uma propriedade, que eu já te falei, que é aquela do tapinha. Eu vou pegar todo o expoente aqui
dessa potência de base 2 e vou passar para frente. Propriedade do tapinha, o expoente ele vem para frente do log, multiplicando, tá, esse fator. Então, tudo isso aqui, que é o expoente, vem aqui para frente e aí multiplica por log de quanto? 2. Muito bem. Aqui vai dar menos 0,1. Aqui vai ficar 1 menos t sobre 10. Log de 2, você já sabe, 0,3. Agora, professor, eu posso optar em continuar por 2 modos. Se você quer montar a distributiva, fica à vontade, tá? Mas eu acho que vai gastar mais tempo. Eu vou fazer o seguinte, esse 0,3 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou continuar aqui, menos 0,1 sobre 0,3. E aqui vai ficar 1 menos t sobre 10. Ao invés de montar a distributiva, passa para lá dividindo. Aqui eu posso cancelar a vírgula, menos 0,1 por 0,3 é a mesma coisa que menos 1/3. É a mesma coisa que você multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo. E aqui, meus amigos, cheguei nessa equação. Vou fazer o mínimo aqui, o mínimo é 30, divide por 3, 10, fica menos 10. 30 divide por 1 vezes 1, 30, e aqui divide, vai ficar 3 vezes t. Fiz o mínimo antes e depois da igualdade, corto o denominador, menos 3t passa para cá, mais 3t, o menos 10 passa para lá, 30 com 10, 40. Isolo o nosso t, olha só, hein? Olha o vestibular sendo mal, 40/3 de horas aí. Não dá para dividir, professor. Muita gente acha que errou, né? Porque a divisão não é exata. Mas perceba, meus amigos, tá? Que as alternativas, tá? Tem aí tanto em horas quanto em minutos. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar e vou dividir. 40 por 3 para a gente, vai ficar 13, multiplicado por 3, 39. Quando eu diminuir, vai ficar 1. Não tem ninguém mais para descer, eu vou continuar a divisão. Vou colocar aqui, meus amigos, tá? Um 0 e colocar uma vírgula aqui. Vou tentar por 3, vai ficar 9, diminui de 10, 1, coloca novamente aqui. Olha só o que você está observando, que vai dar uma dízima, né? 13,333, infinito aí, horas. Já sei que o meu tempo corresponde a 13 horas mais uma parte. Então, aí, ou é a C, ou é a alternativa D. Como é que eu descubro, hein? Toma cuidado. Esse vírgula 33 aqui não vai matar aqui a tua vida, hein? Colocando 33 minutos. Nem sempre, tá? Eu posso ter esses raciocínios assim. Esse vírgula 33 aqui, qual é a ideia dele? É isso aqui, tá, gente? 13,3333 horas corresponde a 13 horas mais 0,333 de horas. Quando eu pego só esse cara aqui, ó, e multiplico por 60, por que por 60? Para converter para minutos, professor, eu vou chegar em aproximadamente aí, tá? 18, alguma coisa minutos. Não precisa fazer a conta até o final. Basta ver. 6 vezes 3 aqui dá 18 e alguma coisa. E isso aqui vai dar aproximadamente 13 horas e o quê? Exatamente o que está ali na alternativa C, 20 minutos. Como ele quer o aproximado, tá? Isso aqui dá 18 e alguma coisa. Aproxima para 20. E aí, com isso, eu vejo que a alternativa correta é exatamente a alternativa C de
caçadores de vagas. Ufa, questãozinha extensa, né? Por isso que eu te falei que também tem o formato Enem. Bacana, meus amigos? Gostou da dica? Pega log, faz no rascunho e só depois você coloca aqui na tua conta. Não tem como deixar na mesma base log antes e log depois. Show? Que a matemática esteja com vocês.